Deus é bom. Irmãos, quero compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração hoje. Alguns já ouviram essa mensagem. Não costumo pregar a mesma mensagem, né, Deus provedor, principalmente um culto após o outro. Preguei na quarta-feira, quero pregar ela novamente hoje. O tema da mensagem é: corra, corra, corra com os cavalos. Esse é o tema da mensagem que eu quero compartilhar com vocês hoje, baseado em Jeremias, capítulo de número 12. Jeremias, capítulo 12. Mas, pastor, por que você vai pregar a mesma mensagem, já que você pregou na quarta-feira e pregar agora? Tem pelo menos 3 motivos. Um deles é porque eu tive que pregar muito rápido na quarta-feira. Muito rápido a mensagem. O outro é porque eu estava com a garganta com muita dificuldade, muita dor na garganta para pregar. Eu cheguei a falar para os irmãos, então eu estava no auge de esforço para poder pregar, e às vezes eu queria dar uns glória a Deus mais forte, eu não podia, por causa da garganta. Então, um dos motivos de pregar novamente. Segundo, porque muitos irmãos não estavam, e é uma mensagem que tem tudo a ver com o tema do nosso ano. O tema do ano é o ano da aceleração. O ano da aceleração. E essa mensagem tem muito a ver com isso. Nós estamos no primeiro culto do ano, nessa virada de ano de 2025 para 2026. Jeremias capítulo 12, verso 5, vai dizer o seguinte. A minha versão é NVI. Diz: se você corre como homens e eles o cansam, como poderá competir com cavalos? Se tropeçam em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Essa é uma resposta de Deus para Jeremias, fazendo perguntas a Jeremias. Nós acabamos de mudar o nosso calendário. Entendemos que essa mudança de calendário, ela não é somente cronológica, mas a mudança de calendário para nós, povo de Deus, ela envolve um reposicionamento espiritual, se reposicionar espiritualmente. Pois nosso Deus, Ele nunca tratou transições como um mínimo detalhe cronológico, mas sempre como uma decisão a ser tomada, como uma mudança, um reposicionamento espiritual a ser feito. Vimos isso na vida dos patriarcas, como Abraão, vimos isso na vida de Moisés, na vida de Josué. Eles precisavam se reposicionar. Vimos isso com os profetas, vimos isso com a igreja primitiva. Então, há momentos na nossa vida que precisamos nos reposicionar. Eu acredito que esse pão vai para a sala das crianças agora.
E eu sei que tem alguns irmãos que ficaram de água na boca na hora que nós partimos o pão, mas sinto lhes dizer que as nossas crianças que vão degustar desse pão, que está tão maciozinho, porque quando acaba o culto, elas correm para cá, para querer comer o pão. Então, sabiamente, nós então já vamos levar para a sala das crianças o pão. Então, meus irmãos, o contexto é que Jeremias, ele está cansado, Jeremias, ele está com medo, Jeremias está se sentindo que o fardo que estava sobre ele estava sobremodo pesado, e Jeremias, diante desse quadro, dessa situação, Jeremias desabafa com Deus, Jeremias questiona a Deus, por que não dizer, Jeremias reclama de Deus, ou a Deus, ele desabafa, porque o contexto é justamente esse, Jeremias falando com Deus, até quando continuaria sofrendo o seu povo, até quando os inimigos zombariam, e esse fardo, essa angústia de não saber quando queria mudar o contexto, isso trouxe aflição para Jeremias, e diante do seu desabafo, diante dos seus questionamentos, das suas reclamações, a propósito, quem aqui não reclamou nada em 2025? Graças a Deus ninguém reclamou, ninguém levantou as mãos, ninguém reclamou nada em 2005. Quem sabe você disse, pastor, deixa para lá, já passou 2005. Mas, porque isso é inerente ao ser humano, ao homem, a reclamar, ao questionar. Vimos isso com Davi, lá no Salmo de número 13, onde Davi, ele pergunta, até quando, Senhor, os meus inimigos vão zombar? Até quando, Senhor, esconderás de mim o teu rosto? E até quando? Ele faz várias vezes, perguntando, pelo menos 6 vezes, em 6 capítulos, até quando, Senhor? Porque isso o homem, é natural do ser humano fazer, querer clamar e saber até quando que a sua luta vai permanecer e continuar. E é óbvio que é no meio da nossa oração, do nosso clamor, é no meio do nosso desabafo diante de Deus, é que nós vamos encontrar respostas do Senhor. Porque todo homem que vai para Deus, que se lança diante do Senhor, para buscar de Deus para buscar de Deus o que fazer, como fazer, vai ter resposta de Deus. Deus vai direcionar, Deus vai falar com este. Estão comigo aqui? Então nós olhamos para esse contexto de Jeremias, aonde esse homem está numa lástima de reclamações diante do Senhor, e quem sabe é a sua realidade até aqui. Você chegou aqui perguntando a Deus até quando, como que vai ser 2026, será que eu vou continuar sofrendo, passando por essa luta em 2026? Irmãos, nós percebemos, o ano virou, e se nós ficarmos focados somente na luta e não olharmos para Deus, e fazemos até mesmo como Jeremias, ir até o Senhor e questionar a Deus, falar com Deus, entenda bem a palavra questionar a Deus, questionar no sentido de consultar, de perguntar, não há problema nenhum quanto a isso. Estou falando biblicamente, não é o que dizem por aí, mas biblicamente eu vou ver homens, e até homens segundo o coração de Deus, querendo saber de Deus, não há problema algum. Esses homens perguntavam, esses homens tinham coragem de falar com Deus,
querer saber de Deus quando se findava a sua dor, o seu problema. Então, não há problema nenhum nisso. Não tenha medo de perguntar a Deus. Agora, preste atenção aqui. Esteja preparado para a resposta de Deus. Se vais questioná-lo, esteja preparado para a resposta de Deus. Porque a resposta de Deus para Jeremias foi o seguinte, aqui com as minhas palavras: você está questionando Jeremias, você está reclamando, dizendo que não aguenta. Você acha que você que está correndo com um cavalo, você não está aguentando correr com homens? Você está correndo com homens e não está aguentando? Você está correndo com homens e está aí ao ponto de desistir? Quanto mais correr com os cavalos. Foi a resposta de Deus. Deus não alisou Jeremias. Eu sei que há muitos momentos na nossa vida que nós precisamos ouvir da parte de Deus: meu filho, eu estou contigo. Meu filho, eu te amo. Meu filho, eu te seguro pelas mãos. Meu filho, eu vou com você por onde quer que você ande. Nenhuma chama vai queimar em você. A água não vai te submergir. Eu sei que há momentos na nossa vida que nós queremos ouvir palavras como essas do Senhor, que nós queremos ver um alento do Senhor, que nós queremos ouvir aquela palavra quando o filho está choroso, que o pai abraça, que o pai dá aquele carinho, biblicamente, né? Palavras como esta: eu estou contigo, não te deixarei só. Eu sei que há momentos que nós queremos ouvir isso, e sim, há momentos assim, há momentos que Deus fala desse jeito, mas há momentos, e você precisa ser maduro o suficiente. 2026 já chegou, e você precisa começar a preparar também o seu lombo. Você precisa ser mais forte. Você precisa ser um crente mais forte em 2026, porque há momentos que você vai para Deus e Deus vai dizer: você está cansado em correr com os homens, imagina quando precisar correr com os cavalos, e Deus dizer para você: corra com os cavalos. É dura esta palavra, mas esta é a verdade de Deus para nós. O nosso Deus, que é o nosso Pai, há momentos que Ele vai falar conosco: corra com os cavalos. Se nós queremos de fato entrar no ano da aceleração, alinhados com o céu, precisamos entender o que significa biblicamente correr com os cavalos. E aqui, olhando para esse texto, nós vamos aprender pelo menos três verdades espirituais sobre o que é correr com os cavalos. A primeira, que correr com os cavalos começa quando Deus nos tira da zona de conforto. Quando Deus nos tira da zona de conforto. Irmãos, correr com os cavalos, a palavra de Deus para Jeremias é: corra com os cavalos, saia da sua zona de conforto. Por quê? Correr com os homens fala de algo previsível, fala de algo que é controlável, quem sabe. Correr com os homens é onde nós temos domínio, é o que depende de nós. Correr com os homens é na nossa capacidade, é quem sabe no nosso preparo, é um domínio que temos, quem sabe domínio de agenda, de ritmos, de expectativas. Agora, correr com os cavalos fala de algo que ultrapassa, que exige fé, que é algo sobrenatural. Correr com os cavalos não é natural, correr com os cavalos é algo sobrenatural. Alguém aqui já correu com algum animal?
Pastor Iraci. Por curiosidade, pastor Iraci, qual animal que a pastora correu? Não, correr com, no sentido não em cima de. Alguém? Correu com um cachorro. Um pastor alemão. Quem ganhou, você ou ele? Alguém mais correu? O Brian correu com a galinha? Não correu. A Cristina, a mãe dele, tem pavor de galinha. Com certeza ele deve ter também pavor de galinha. A única pessoa que eu conheço na minha vida que tem medo de galinha é a irmã Cristina Miranda. E acho que os filhos também devem ter medo de galinha. Um beijo, Cris. Agora, porque nós estamos falando de correr de galinha, correr até com um cão. Agora, corra com o cavalo. Corra. Dependendo do cavalo, 80 por hora, 60 por hora, 80 por hora. E alguns de nós aqui, acho que nem 10 por hora. 10, só eu exagerando. 10. Porque correr com os homens é algo natural, correr com os cavalos é algo sobrenatural. É algo que nos tira do nosso conformismo, que sai da lógica humana. É o que Deus está falando com Jeremias e falando comigo, falando com você. Se queremos viver esse tempo de aceleração, andar no novo nível, nós precisamos sair da nossa zona de conforto, sim, correr com os cavalos. Você não pode enfrentar o próximo nível com a mesma mentalidade do nível anterior. Você não pode viver 2026 com a mesma mentalidade de 2025. É necessário ter uma nova mentalidade, é necessário entrar no novo nível, é necessário sair do comodismo, é necessário sim viver no sobrenatural, correr com os cavalos, é isso. Saia do natural e vá para o sobrenatural. Saia da sua zona de conforto. Deus quer levar você para o novo nível, mas você precisa se mover hoje. Você precisa hoje começar a se preparar. O cavalo está pronto e você está dizendo: eu vou correr com os cavalos. A partir de hoje eu vou correr com os cavalos. Eu saio do nível que eu estava para o novo nível. Meus irmãos, o padrão bíblico ele se repete: sair da zona de conforto, como foi com Abraão. Deus falou com Abraão uma vez, duas vezes, algumas vezes, sobre a promessa que tinha: você será pai de multidões. Era loucura para quem não tinha filhos ser pai de multidões. Sai da tenda, olha para o céu, vê as estrelas. Você pode contar? Não pode, mas saia da tenda para olhar. Saia daí e veja. Agora, em outro momento Deus vai falar: saia da tua terra, da tua parentela, e vá para o lugar que eu te mostrarei, para a terra que eu te mostrarei. Saia da sua zona de conforto. Abraão tinha dinheiro, Abraão tinha posses ali, Abraão tinha estrutura, tinha família, tinha tudo à sua volta, mas Deus estava dirigindo Abraão para algo maior, um nível maior. E quem quer andar no nível maior precisa fazer coisas novas, também se movimentar, precisa sair da zona de conforto. 2026 já começou e você não pode mais perder tempo. Pedro era discípulo igual aos outros que andavam com Jesus, era o mesmo que estava no barco, assim como João, como Tiago e tantos outros que estavam dentro do barco. Mas determinada madrugada, lá em alto mar, de repente ele viu Jesus vindo, e ele faz a pergunta: Senhor, se és tu, me faça ir contigo. E Jesus disse para Pedro: venha. Você quer um novo nível, Pedro? Então saia do nível que está. Se você quer um novo nível, se você quer viver algo diferente, saia da sua zona de conforto.
A zona de conforto é o barco, coloque o pé nas águas. E a Bíblia diz que Pedro colocou o pé nas águas e Pedro começou a andar. Se moveu no sobrenatural, experimentou do sobrenatural. Podemos dizer que aceleração espiritual esse homem teve. Ele pode dizer isso para tantas outras pessoas. Quem sabe eu andei sobre as águas. Eu andei, experimentei andar, dar passo sobre as águas, porque eu decidi sair da minha zona de conforto. Assim foi com todo o povo de Israel ao sair do Egito. Se vocês querem sair do Egito, precisam se locomover. Cada passo de fé, o mais está à frente. Deus orienta a Moisés, toca nas águas, a água vai se abrir. Depois, Rio Jordão, toca, anda e vai se abrir. E vai acontecendo dessa forma. Muralhas vai ao chão, porque vocês precisam fazer alguma coisa. Dá volta, grita, se mova, faça alguma coisa. Mas não fique parado, não fique na sua zona de conforto. Irmãos, presta atenção aqui. Nós queremos viver uma grande aceleração de Deus nas nossas vidas, mas tem algo que precisa que você faça. Deus é quem vai nos respaldar. É Deus que faz o milagre. É Deus que abre portas aonde não existe. É Deus que cura. É Deus que é o dono do ouro, o dono da prata. É Ele que tem a última palavra sobre nós. Mas esse Deus soberano, o Deus criador de todas as coisas, esse único e poderoso Deus, Ele espera de mim, espera de você uma ação, uma atitude. Ele espera que você saia da sua zona de conforto. O que você fez para Deus este ano? O que você fez para a obra de Deus este ano? Será que podemos falar sobre isso? 2025 passou. Nós queremos ver coisas extraordinárias em 2026. E aí? Mas será que só parte de Deus? Só Deus que tem que abençoar você? Só Deus que tem que fazer um milagre na sua vida? Será que Deus é o Deus que vai curar aquela pessoa ou você? É Deus que vai abrir a porta de emprego? É Deus que vai prosperar a sua empresa? É Deus que vai cuidar dos seus filhos, do marido, da esposa? É Deus que vai restaurar casamento? É Deus que vai fazer? E você precisa fazer o quê? Você precisa fazer algumas coisas. Comece a olhar para a sua vida e pensar o seguinte: o que você está fazendo para Deus? O que você está fazendo na obra de Deus? E a obra de Deus, meus irmãos, são tantas as necessidades, tantas coisas que nós precisamos fazer para o Senhor. Coitada da menina, estão aprendendo agora a se comunicar e eu falando tão rápido. Mas sabe o que isso significa? Sabe o que Isabela está demonstrando para nós aqui hoje? Ela está saindo da zona de conforto. Quantas vezes ela já fez isso? Quantas vezes ela fez isso? Nenhuma vez aqui na frente. Foi aprendendo uma palavra ali, aqui. A Josi está ali sentada no chão, para quem não está vendo. A Josi está sentada no chão, fazendo um gesto, ela está repetindo. E o José está ali ouvindo. Né, José? E assim vai. Ela participa do Ministério de Dança. Canta, que é uma maravilha. Está ali com Libras. E só estou dando um exemplo dela que nós precisamos fazer mais, irmãos. Nós precisamos fazer mais. Só pegando um gancho disso aqui, né? Nós temos duas pessoas hoje que sabem se comunicar fluentemente com Libras. Que é a nossa irmã Jéssica, que está lá com as crianças agora.
E nossa irmã Josi, que estava no louvor, e aí, mesmo tempo, falando, se comunicando com José. Não tenho nada para fazer. Você tem muita coisa para fazer. Porque hoje nós temos José, mas daqui a pouco nós teremos mais um, mais outro, mais 10, mais 20. E quem sabe teremos um culto só para eles. Uma multidão de pessoas aqui, surdas e mudas, para poder, e precisamos de mais gente para trabalhar nessa área. Amém? Amém? Nós podemos fazer mais do que estamos fazendo. A obra de Deus, ela é feita por mãos humanas. O Senhor Todo-Poderoso, o Senhor Deus, Ele realiza a sua obra aqui na terra através de nós. Ela é feita por mãos humanas. Então, 2026, se disponha mais a servir a Deus. Aproveito para dizer, tem lugar para você aqui, tem lugar à mesa, temos muito, mas muito o que fazer, e precisamos cada dia mais de pessoas para servir. Existe um lugar específico para você, tem áreas que você pode somar, que você pode servir. Amém? Saia da sua zona de conforto. É claro que toda transição vai exigir desconforto. Toda transição exige sim um desconforto inicial. Qual desconforto? É ali, ela não está sabendo fazer fluentemente, mas está fazendo. Com a dificuldade, mas está fazendo. Está confortável no fazer? Naturalmente não. Um dia, 2 dias, 3 dias, de repente, passa a se tornar algo confortável. Estão comigo aqui? Então, é necessário entender isso, que esta mudança, esse posicionamento, vai gerar um certo desconforto, ou quem sabe a melhor palavra aqui é renúncia. Renunciar a nossas próprias vontades para fazer a vontade de Deus, aquilo que Deus quer que façamos. Então, meus amados irmãos, se você quer viver coisas novas em Deus, precisa aceitar esse desconforto novo. Deus vai sim levar você a certos desconfortos este ano. Ano novo não combina com uma fé estacionada. Um novo tempo e este ano de aceleração não combina com uma fé estacionada ou estagnada. Precisa sim, neste ano, nesse novo ano, colocar a tua fé em ação. Isso é correr com os cavalos, colocar a fé em ação. Deus está preparando você para esse novo tempo, preparando você para correr com os cavalos. Quem sabe você disse, 2026 foi o ano de muitas batalhas, corri muito, mas eu preciso dizer que todo esse trabalhar de Deus, toda essa pedagogia divina, foi só preparando você, porque em Deus nada é desperdiçado, nada é desperdiçado em Deus. Aprendemos isso, que em Deus nada é desperdiçado. Portanto, correr com os cavalos é quando Deus nos tira da zona do conforto. Segundo, correr com os cavalos revela que as lutas passadas,
eram apenas treinamentos. Agora entendi. Está aqui. Isso aí. Todo mundo falou tão rápido na ponta da língua assim, eu falei, opa, o que aconteceu? Está aqui. Beijo para vocês. Essa equipe é fenomenal, essa equipe aqui. Meus irmãos, treinamento, correr com os cavalos, revela que as lutas passadas eram apenas treinamento. Deus falou com Jeremias, você está se queixando, Jeremias, de correr com os homens? E quando for preciso correr com os cavalos, imagina correr com os cavalos. Você está se queixando, Jeremias, em correr com os homens. Imagina correr com os cavalos. E ele vai dizer também o seguinte: se tropeça em terreno seguro, o que fará nos matagais junto ao Jordão? Deus está falando com Jeremias aqui, meus irmãos, que o que ele passou, que as dificuldades, adversidades que ele enfrentou, só estava preparando ele para viver algo extraordinário, algo maior. Jeremias achava que já tinha chegado ao seu limite, mas as palavras de Deus aqui mostram que ele estava declarando, Deus estava declarando para Jeremias: você está cansado, mas o que você passou aqui foi só preparo para o que eu vou fazer nos próximos dias, ou no próximo tempo, ou melhor, contextualizando, o que você enfrentou em 2025 foi só treinamento, foi eu te capacitando, para que você viva agora em 2026, este ano de aceleração. Tudo foi só preparo. Tudo foi só preparo. Eu sei que alguns podem dizer: pastor, porque você não tem noção de quantas lágrimas no secreto, quantas lágrimas eu derramei sozinho, quantas vezes me vi sozinho em meio às batalhas, como foi difícil chegar até aqui. Mas você chegou, você está aqui, graças a Deus você chegou. Deus nos prepara, meus queridos, profundamente, antes de nos usar publicamente. Deus preparou você durante este tempo, Deus forjou você, e é quem sabe agora, chegou o seu momento, a hora de você ser usado por Deus. Deus forjou, preparou você no secreto, em meio às suas lágrimas, preparou você aonde ninguém viu, para usar você publicamente, porque é o seu testemunho que será público, porque serão as suas palavras que se tornarão públicas, serão as suas obras que se tornarão públicas, e o nome do Senhor será exaltado, o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Porque este é o nosso Deus, que nos prepara profundamente no secreto, para nos usar publicamente. Deus pode, Deus faz isso, essa é a pedagogia divina, é a forma de Deus trabalhar. E repito, no Senhor nada é desperdiçado, nenhuma das suas lágrimas são desperdiçadas diante de Deus, nenhuma das suas dores são desperdiçadas diante de Deus. Tudo tem propósito, Deus está forjando você, Deus está preparando você. Chegou a hora de correr com os cavalos, sim, você vai correr com os cavalos. Deus preparou você até aqui, agora é hora de você ir. Vá, siga em frente, dê passos ousados, seja mais ousado em 2026.
Ouse fazer o que antes você tinha medo de fazer. Ouse. Tenha coragem de fazer o que você não tinha antes. Você só vai saber fazendo quando você começar a fazer. Aí você vai entender, não é sobre mim, é sobre Ele. Preste atenção, Deus está falando muito claro com algumas pessoas específicas aqui. Você só vai saber quando você começar a fazer. E você vai começar a fazer. E você vai ver Deus fazendo. Você vai começar a fazer e você vai ver Deus. E você vai dar glórias a Ele. Você vai exaltar o nome dEle. Mas faça. Faça. Como eu disse, recentemente eu preguei sobre Davi. E aí nós percebemos que o leão e o urso que Davi enfrentou, o preparou para estar diante de Golias. E ao estar diante de Golias, tinha a autoridade para dizer: o Deus que me deu a vitória contra o leão e o urso, é o mesmo que me dará a vitória diante desse circunciso. Esse Davi que venceu Golias, agora estava pronto para liderar exército. Você está entendendo, irmãos? Me veio à memória a história de um homem agora, chamado Jefité, na Bíblia. Jefité foi humilhado, foi expulso da casa do seu pai, por ser filho bastardo. Um dia ainda vou ministrar meio específico sobre Jefité. Foi expulso da casa do seu pai, ignorado por todos. Jefité ficou na rua e começou a andar com homens maus, mas no meio daqueles homens maus, ele começou a liderar aqueles homens maus. Mas chegou um momento que Israel entrou em confronto, foi para a batalha, e não tinha ninguém preparado entre o povo de Israel para a guerra. Lembraram de Jefité e mandaram chamar Jefité. Jefité sabiamente disse: se me colocares como cabeça diante de todos vocês, eu vou para a batalha, eu vou para a guerra, mas se me colocarem como cabeça, eu vou. Mas por que eu estou dizendo tudo isso? Porque esse homem enfrentou batalhas terríveis, foi humilhado, lançado fora da sua casa, andou na rua, e agora aquele homem estava tendo uma oportunidade, e eu entendo a oportunidade dada por Deus, e aquele homem estava preparado, porque ele correu com os homens, agora estava correndo com cavalos. A luta agora era maior, a batalha agora era maior, mas ele estava preparado. Quanto maior a batalha, maior é a vitória. Eu sei que ninguém quer enfrentar batalhas, lutas em 2025, 2026, porque já enfrentaram algumas em 2025. Mas lembre-se o seguinte: se porventura você enfrentar lutas, batalhas agora em 2026, lembre-se que o Senhor é Ele que guerreia as suas guerras. Deus é quem guerreia as suas guerras. Vá não na sua força, mas na força de Deus. Não na sua capacidade, mas sim no Senhor, no que o Senhor faz e pode fazer através de você. E aí sim o nome do Senhor é que vai ser glorificado. Vira-se o ano, é necessário que as esperanças se renovem, mas eu sei que muitos, emocionalmente e fisicamente, estão exaustos, estão cansados, porque parece que o ano inteiro
foi batalha sobre batalha, e não conseguiu alcançar, viver aquilo que tanto almejou. E dia após dia, parece que nada aconteceu. E você está neste culto, o primeiro culto de domingo, primeiro culto de Santa Ceia deste ano. E você não pode voltar para sua casa com essa mesma expectativa ou perspectiva de vida. Cansado, sobrecarregado, reclamando de tudo. Não deu certo, não aconteceu. É muito importante, meus queridos, recobre os seus ânimos, se encha de esperança. Lembre-se que o que parece atraso hoje, o que pareceu atraso durante o ano 2025, quem sabe foi Deus fortalecendo as suas estruturas internas. Deus fortalecendo as suas estruturas, para que você seja sustentado nesta grande aceleração que vai acontecer na sua vida em 2026. Aquilo que pareceu atraso, aquilo que parecia que demorou tanto, em 2026 não chegou até aqui. Deus fortalecendo, Deus te dando estruturas, te dando, quem sabe, músculos espirituais, para que você esteja preparado para viver esta aceleração neste ano. E você vai viver, vai ser o ano. Temos dito isso, nós vamos ver 5 anos em um ano. 5 anos em um ano, eu creio nisso. Em nome de Jesus. Porque as pressões que nós enfrentamos em 2025, as pressões que você enfrentou ontem, nunca foi castigo de Deus, não foram castigos do Pai, não foram. Foram simplesmente capacitação de Deus. Não entenda as pressões como castigo, mas enxergue-as como capacitação divina. Meus irmãos, se você não tivesse passado pelo que você passou, com certeza não suportaria o que Deus está liberando agora. Se você não tivesse passado pelo que você passou, você não suportaria o que Deus está liberando agora. Aleluia! Antes corria só com os homens, e Deus está te chamando, te fortalecendo para correr com os cavalos. Deus fortalece as suas pernas espirituais hoje, pernas espirituais para correr com os cavalos. Terceiro e último, correr com os cavalos só acontece na dependência total de Deus. Correr com os cavalos só acontece na dependência total de Deus. Porque ninguém corre com cavalos com forças humanas. Cadê Joninho? Joninho vai dar. Meu pai tinha um jegue. Joninho que cuidava do jegue. E o nome do jegue era Frederico. É isso? É isso. Nem com Frederico eu conseguia correr. E olhe que eu era pelo menos 15 quilos a menos.
15 quilos a menos do que eu tenho hoje, eu não conseguia correr com o Frederico em cima dele, ok, mas correr com ele não tinha condição, imagine com o cavalo mesmo. Então, correr com cavalos, a verdade é que isso só acontece com a dependência total em Deus. Pastor, que loucura, pastor está pregando sobre correr com os cavalos. Como que eu vou correr com os cavalos? Você precisa, se você não entendeu, você vai entender agora. Eu estou falando sobre dependência divina. Correr com os cavalos é depender totalmente de Deus. É uma metáfora espiritual aqui, irmão. É uma metáfora da vida espiritual. É uma vida no Espírito. Correr com os cavalos é dizer, eu dependo totalmente do Espírito Santo de Deus. Correr com os cavalos aqui é o que Isaías vai dizer, que correm e não se cansam. Os que confiam no Senhor correrão e não se cansarão. Essa é a metáfora espiritual. Correr com os cavalos significa porque eu dependo de Deus, a minha dependência é total, exclusiva nele, eu confio plenamente nele, eu não confio no que o homem pode fazer. Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas eu faço menção no nome do Senhor, é no nome do Senhor, a minha confiança está em Deus, somente em Deus, somente em Deus. Você vai correr, não vai se cansar, porque a sua confiança está em Deus. Vai chegar algum momento, quem sabe, que você vai dizer, mas eu estou fraco. Aí nós lembramos que foi as palavras de Deus para Paulo, e Paulo, ele fortalece isso lá em 2 Coríntios 12, 10, que ele diz, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Mas por que quando eu sou fraco é que eu sou forte? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa nas minhas fraquezas. O poder de Deus se evidencia nas minhas fraquezas. O poder de Deus se manifesta nas minhas fraquezas, porque é nas minhas fraquezas que eu entendo que eu não sou nada. É nas minhas fraquezas que eu compreendo que sem Deus eu não posso fazer absolutamente nada. Enquanto você se achar poderoso, enquanto você se achar suficiente, você vai se sentir cansado, você vai parar, você vai desistir. Enquanto você se sentir autossuficiente, vai continuar correndo com homens. Mas quando você começar a viver na dependência exclusiva, na dependência total de Deus, logo você vai correr com os cavalos, vai andar no sobrenatural. Aleluia! Glória a Jesus. Dependência não significa fraqueza. Depender de Deus não significa que você é fraco. Eu sou muito fraco, não é sobre isso. É nesse ambiente que Deus manifesta o seu poder. É porque é neste ambiente que Deus manifesta o seu poder. Irmãos, acelere em 2026. Só que esta aceleração sem Deus vai gerar esgotamento. Sem Deus vai gerar esgotamento. Agora com Deus vai acelerar e não vai se cansar. Neste novo ano, Deus não quer apenas atividades. Deus não quer apenas atividades. Deus quer dependência.
dependência. Diga comigo, dependência. Essa dependência está relacionada à oração, sensibilidade ao Espírito Santo. A dependência está relacionada à oração e está sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Eu quero concluir a mensagem dessa noite. Deus não está apenas mudando o cenário. Ele está mudando o nível espiritual desta igreja. Eu vou repetir porque você não entendeu. Deus não está apenas mudando o cenário, Ele está mudando o nível espiritual dessa igreja. Chega de fé funcional, irmãos. Chega de correr apenas com os homens. Chega de passos lentos quando Deus já liberou um novo ritmo. Deus já liberou um novo ritmo. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Avanço para as que estão diante de mim. Você pode se colocar de pé nesse instante. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Estamos entrando neste ano da aceleração. Não andando, mas correndo com os cavalos. Correndo com os cavalos. Dependendo exclusivamente de Deus. Dependendo totalmente de Deus. Isso vai envolver mais consagração da sua parte. Mais entrega da sua parte. Isso vai envolver mais sensibilidade da sua parte, sensibilidade espiritual. Isso vai envolver mais fé, mais coragem. Fé. Mas dependência do Espírito. Dependência do Espírito Santo. Aleluia. Meu Jesus. Oh, aleluia. Meus irmãos, eu não vou fazer o apelo para você sair do teu lugar e vir aqui à frente, porque eu sei que a ideia era que toda a igreja viesse e aí, mas você vai ficar no teu lugar. Porque eu sei que você vai acelerar esse ano. Eu sei. Porque o apelo aqui é para você acelerar. O apelo aqui é se posicionar para acelerar. Irmãos, ninguém que vai acelerar fica do mesmo jeito. Não dá para acelerar do mesmo jeito. Tem que começar a se preparar. Quem vai acelerar, começa a se preparar. Precisa se preparar para esta grande aceleração de Deus. Aleluia. Mesmo aí no seu lugar, enche os céus agora de oração. Enche os céus de oração. Comece a orar. Comece a orar. Comece a falar com Deus. Comece a se posicionar espiritualmente, igreja. Se posicione espiritualmente. Ore, dizendo: Deus, eis-me aqui. Eu estou aqui, Senhor. Eu estou diante de Ti. Muda a minha vida. Muda a minha vida. Hoje, Senhor, eu me reposiciono.
Cada vez mais diminuindo, porque importa que ele cresça, nele o meu prazer está. Eu não sou digno de desatar a sua sandália. E nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza de que ele virá. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. É ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. E ele virá, soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa, ele virá. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele, vejam, ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria, dono dos meus dias. Por ele que eu estou gastando a minha vida, Vale a pena, vale a pena. perdendo tudo Vale a por pena. amor e com alegria, Orababaxere dono dos kamanarabasu. meus dias. Obrigado, Jesus. Meu Deus, toma aqui este lugar, Jesus. Toma as nossas vidas, Jesus. Toma o nosso coração, Jesus. Glória a Jesus.